primeiro ano, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem, hoje é dia 25 de setembro, sexta-feira. Estamos encerrando mais uma semana, estamos encerrando também a nossa matéria de língua portuguesa, tá bom? Ainda não terminamos o livro, todas as atividades, mas nós vamos concluir hoje, vamos fazer a revisão também, tá? Não é nada difícil, então vamos lá. Vamos abrir o livro na página 52, certo? Olha só. 52, essa página aqui, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar sobre o uso do R, o uso do R e o uso do RR. Vocês sabem diferenciar quando nós usamos o R, quando nós usamos o RR, certo? Então, antes de começarmos nossa atividade, nós vamos o quê? Completar aqui a tabela, unindo a consoante com as vogais, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a vogal A, E, I, O, U. Nós temos a consoante R. Então, qual é a família silábica da letra R? Completa aí. R-A, Ra. R-E, Ré. R-I, Ri. R-O, Ró. E R-U, Ru. Então, a família silábica é Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Certo? Olha só, nesse quadro vem dizendo o seguinte: a letra R pode representar diferentes sons, dependendo da posição que ocupa na palavra. Isso depende se ela está no começo da palavra, no meio ou no fim. Assim, podemos dizer que ela pode representar um som forte, como em rato e carro, e um som fraco, como em carro e marco, ok? Então, a língua portuguesa, ela tem diversas palavras com RR e só com R também, tá? Quando a pronúncia de cada palavra, de todas as palavras que a gente fala, requer um som R, só de um R, tá bom? Onde a palavra estiver só em um R, ela vai ter um som forte e prolongado. Por exemplo, a palavra caro, que a gente falou aqui, caro, carro, carro. Estão vendo? Carro. O som do R é um som forte, porque só tem um R. Ele tem um som forte e prolongado no meio da palavra, porque a palavra carro, o R fica no meio da palavra. Então, quando estivermos esse som forte, que parece que a nossa boca está tremendo, quando a gente fala a palavra que só tem um R, por exemplo, ela vai estar entre duas vogais, tá bom? Carro, carro. Ela vai estar entre duas vogais e a nossa língua parece que treme, ó. Carro. Parece não, ela treme. Então, tem esse som forte e ela está entre duas vogais, essa letrinha, tá bom? Torna-se necessário duplicar a consoante R, formando palavras com dois R. Então, a gente duplicou. Ao invés de só um R, nós vamos colocar dois R, tá bom? A consoante R, ela pode ser pronunciada com uma vibração mais fraca e curta ou mais forte e prolongada. Foi essa vibração que a tia falou da palavra carro. Carro. Ela pode ser mais fraca e pode ser mais forte também, tá bom? Assume sempre uma pronúncia forte no início das palavras, tá bom? Por exemplo, as palavras roupa começa com R, roupa, rato, ridículo, relevo. Repitam aí essas palavras, ela está com uma pronúncia forte. Rato, relevo, roupa, ridículo.
certo? Então, a consoante R, ela aparece no começo dessas palavras. E quando aparece duplicada quer dizer 2 R's, tá bom? Entre duas vogais, ela fica, por exemplo, carro, carro, 2 R's. Terra, terra. Morro. Lembrando que a gente coloca essas duas letrinhas repetidas entre duas vogais. Tanto essa como o som que a gente faz quando das palavrinhas que a gente vibra a nossa língua, tá bom? Como foi a palavra carro. Carro, que eu te falo, tá bom? Assume uma pronúncia fraca que aparece sozinha entre duas vogais no meio das palavras. Por exemplo, carra, norra, loira, loira. Estão vendo o som, a vibração que essa letrinha está fazendo, tá bom? No meio da palavra. Agora a tia vai trazer aqui duas frases para a gente conferir a diferenciação entre o som forte e o som fraco. A tia tem a palavra carro, carro, ro. Quando tiver esse sonzinho ro, significa que temos 2 R's. E quando tiver ro, significa que tem um R, tá bom? Então, olha essas duas frases. O carro está no mecânico. O carro está no mecânico. A outra frase. Este computador é muito caro. Olha só, a palavra carro e a palavra caro, elas se diferenciam só por causa do R. Uma tem 2 R's e a outra não tem 2 R's. Ok? Então, um som forte, que vai ser rato, ha. Quando tiver esse som de ha, é um som forte. Rato, a palavra começa com R. Carro tem o quê? 2 letras R no meio de 2 vogais. E o som fraco é carro. Carro, quando tiver esse som tá bom? Ok? Vamos lá para a atividade número 2. Separe estas palavras em sílabas, observando a posição da letra R. Então, nós temos livro, parte, criança e dar. Olhem só, no final da palavra, o R tem o som de ar. Tá bom? Vai ficar a palavra dar. Dar. Ok? Livro, observem aí. Como nós vamos separar em sílaba? Com as mãozinhas, batendo as palminhas. A palavra livro tem quantas sílabas? Livro. 2 sílabas. Podemos observar que na última sílaba nós temos a letrinha R, tá bom? No meio de uma vogal e no meio de uma consoante, que ela dá o som de R, certo? Ela dá esse som. Então, vai ficar livro. Livro. Muito bem. Letra A. O R está no final da sílaba nas seguintes palavras. Olha só. O R está no final da sílaba nas seguintes palavras. Quais palavras? O R está no final da sílaba nas seguintes palavras. Parte, porque ele está na última sílaba. A primeira sílaba da palavra parte é par. Então, se é par, o R está na última sílaba. Par, da primeira sílaba. E a próxima é dar. Observem que o R está no final da sílaba. Letra B. O R está no meio da sílaba nas seguintes palavras. Criança, livro. Ele está no meio das sílabas da palavra criança. A sílaba que ele está no meio é cri. E da palavra livro, a que ele está no meio é
Vró, ok? Solicito que vocês façam a página 53, 54 e 55, tá bom? Pra gente começar agora a nossa revisão. Então, vamos lá começar a nossa revisão. Façam em casa as páginas que a tia solicitou. Não se desespere se você não conseguir fazer a atividade que a tia solicitou para vocês, tá bom? Na próxima aula nós vamos corrigir. Mas é bom que vocês procurem as palavrinhas com RR, com R, tá bom? Porque vai cair na nossa avaliação. Então, façam um esforço. Vamos lá agora para a nossa revisão de língua portuguesa. Nós vamos abrir o nosso livro lá na página 3, lá no comecinho da matéria, tá bom? Vamos lá? Lá no comecinho da matéria, página 3, onde nós viemos falar sobre receita, certo? A tia pediu aqui na página 3 que vocês observassem as imagens, essa imagem que tá aqui, certo? De que assunto você acha que ela tratava? Aqui nós temos o que? Uma receita. Aqui nós temos os ingredientes para fazer uma massinha de modelar, tá bom? E você também pode usar outros ingredientes para fazer qualquer outro tipo de alimento, qualquer outro tipo de comida, um brinquedo também, como aconteceu aqui. Que aqui foi um brinquedo, a receita de um brinquedo, tá bom? Na página 4 tem o modo de preparo da massinha de modelar. Na página 3 nós temos os ingredientes e aqui nós temos o que? O modo de preparo. A tia até falou mais para vocês sobre a receita, que a gente precisa de uma receita para ter uma orientação para fazer alguma receita, porque se a gente não tiver uma receita, como que a gente vai fazer? Se a gente nunca fez antes. Tem algumas coisas que a gente já sabe de cabeça, então não precisa de receita para ficar vendo, para ficar fazendo. A gente já tem decoradinho na nossa mente, tá bom? Na página 5, 6, nós temos a atividade. Na página 7 também, onde vem dizendo que geralmente receitas são textos estruturados em duas partes. Quais são os que a tia já até falou? Ingredientes e modo de preparo. Os ingredientes é o que você vai usar para fazer, por exemplo, um bolo de chocolate ou um brigadeiro. Então, você vai precisar de ingredientes, como achocolatada, trigo, para o brigadeiro, leite condensado, certo? Na página 8, nós temos a ordem alfabética, tá bom? Ordem alfabética, a terceira letra. No alfabeto, as letras são apresentadas sempre na mesma ordem. Letra A, B, C, D, E e assim por diante. É o que se chama de ordem alfabética. Na página 8, certo? Você já estudou que, para organizar as palavras em ordem alfabética, se a letra inicial for a mesma, deve-se verificar a segunda letra. Tá bom? Se eu tenho dois nomes que a letra inicial começa com L, eu vou me perguntar qual nome eu vou colocar primeiro. Se os dois começam com a letra L, então eu vou procurar a segunda letra. E se a segunda letra também for igual, se começar com uma palavra, um nome de pessoa que começa com Laura e a outra Laís, as duas começam com LA. E agora, como eu vou saber que meu primeiro, aí nós já vamos para a terceira letra. Uma é Laura e a outra é Laís. Então, qual dessas duas vem primeiro? Eu vou contar pela terceira letra, eu vou saber. Então, quem vem primeiro é Laís, porque o I vem primeiro que o U, certo? Se a segunda letra também for igual, nesse caso, organiza-se pela terceira letra, tá? A ordem alfabética possibilita organizar listas telefônicas, dicionários, enciclopédias, tornando mais fácil encontrar palavras.
Exatamente, por exemplo, numa lista telefônica, nós temos vários números, mas nós temos o que? A ordem. Primeiro são os números que começam com a letra A, depois os números que começam com a letra B, depois com a letra C, certo? Nós fizemos a atividade na página 8, na página 9, na página 10. Já na página 11, nós vemos falando de novo sobre a receita, tá? Que você estaria participando de uma produção de uma flor de massinha. Na página 12, olha só, na página 12 e 13 tem um modo de preparo. Como você vai começar a fazer essa receita, certo? Na página 14, nós temos as sílabas. As sílabas, elas podem ser formadas por uma ou mais letras, certo? As que têm mais de uma letra pode ter diferentes combinações de vogais e de consoantes, tá bom? Pode ter mais de uma vogal, pode ter mais de uma consoante, pode ter sílaba com 3 palavras, tá bom? Sílabas com 3 palavras, que é o caso do exercício aqui que a gente fez. Olha só, na palavra ingredientes. Olha só, nós temos sílabas com 3 palavras, se diferenciando entre vogais e consoantes. E para saber como as palavras estão divididas em sílabas, a gente usa o que? Sempre o que? As mãozinhas. E também o modo com que a gente fala a palavra e vai pausando. Por exemplo, preparo. Olha só, a gente vai falar a palavra preparo. Preparo. Eu não vou falar preparo. Eu quero falar pausadamente. Preparo. Então, ela mesma automaticamente já vai se dispersar em sílaba. Preparo. Ela mesma já se divide. Basta a gente falar. Na página 15 e 16 foi uma atividade. Não precisa estudar essa apresentação de texto instrucional, tá? As letras T e as letras D, tá bom? Fizemos a atividade, olha só, da família silábica da letra T e da letra D, tá bom? Palavras que começam com a letra T. Tarefa, tesoura, tijolo, tomate, turista, certo? Então, nós temos na página 18, 19, 20, 21, 22, 23, nós temos a atividade. Já na página 24 e 25, nós falamos sobre o que? O cartaz. O cartaz é um tipo de informação, tá bom? Que a gente recebe através desse cartaz aqui, onde tem todas as informações que a gente precisa saber. Aqui essa informação é de uma doação de brinquedo, certo? Doação de brinquedo, tem o período no qual vai acontecer essa doação, tem a localização para onde deixar esses brinquedos, tá bom? Temos os patrocinadores, fizemos atividade na página 26, 27 e 28, tá? Sobre cartaz. Temos frase. Frase na página 29. Frase é um conjunto organizado de palavras que comunicam uma ideia, uma informação, um sentimento, um pedido, uma ordem, certo? Então, se eu quero fazer uma frase informando algo, eu vou pegar o exemplo desse cartaz de doação de brinquedo. Eu estou informando algo. Faça uma criança ainda mais feliz. Doe brinquedo. Isso é uma informação. Um sentimento. Eu gosto de você. Um pedido. Você pode vir aqui, por favor, certo? Uma ordem também. Eu estou mandando você vir. Desde que apresente uma ideia completa, uma frase pode ser formada por muitas palavras ou apenas uma. Por exemplo, olá. Você vai participar da campanha? Sempre temos algo a doar. Então, esses são os 3 tipos de frase. Na página 30, 31, 32, 33 e 34,
nós fizemos atividade sobre esse cartaz, tá? Já na página 35, nós fizemos o uso do cedilha, ok? As sílabas que você pintou são escritas com cedilha, que é um sinal colocado na letra C, tá? Antes das vogais A, O e da vogal U. O cedilha somente é usado no meio da palavra, nunca no começo nem no final. Já na página 36, na página 37, que vem falando sobre o cartaz de novo, na página 38 não cairá convite, tá bom? Na página 39, 40, 41, 42, 43, nós temos o quê? Atividade relacionada a esses assuntos. Na página 44, nós temos os acentos agudo e circunflexo, que foi até os que a tia falou na aula passada. O tio, ele não é um acento, na verdade ele é um sinal gráfico, tá? Usado sobre as vogais A e a vogal O, para indicar que o som delas é nasal, ou seja, ele não somente sai pela boca, como pelo nariz. Coração, são, corações. Já o acento agudo, ele indica o som aberto das vogais. É empregado na sílaba mais forte da palavra, certo? Café, café. Toda vez que a gente tiver uma sílaba forte na palavra, ela se coloca acento agudo, café. Ela é uma sílaba, um som aberto, café, café. Já o acento circunflexo, ele indica o som fechado das vogais. É empregado na sílaba mais forte da palavra. Robô, robô. Olha, ele é um som fechado. Robô. A tia quase não abre a boca. Robô. Na página 45, 46, 47, 48, temos a atividade. Na página 49, temos outro cartaz. Certo? Olha só, nós temos outro cartaz. Falando quase a mesma coisa, só que esse é doação de livro, mas ele tem todas as informações daquele cartaz que nós vimos pela doação de brinquedo. Na página 52, para finalizar, nós temos o uso do RR, que a gente acabou de falar para vocês, certo? Que um som forte, como em rato e carro, carro, rato, tem um som forte e um som fraco nas palavras que tem, ó, ro, certo? Como fraco, carro, marco. Então, essas palavras, ela tem um som mais fraco. Então, eu solicitei que vocês fizessem a atividade. Na página 56, nós temos um resumão do que nós estudamos nesse capítulo de matemática. Tem agora eu sei. Você sabe o que? Você sabe, cartazes são textos que geralmente contêm imagens, certo? A maioria deles, e palavras para divulgar produto. Divulgar produtos, serviços, eventos ou ideias, que foram os cartazes que a gente viu que estava divulgando, tá bom? O sinal chamado cedilha é colocado na letra C. O cedilha nunca aparece no começo e nem no final da palavra. As letras RR têm som forte e a letra R sozinha pode ter som fraco ou forte, dependendo de sua posição na palavra. A frase é um conjunto organizado de palavras que tem sentido. As vogais podem receber acento agudo e acento circunflexo, e o tio é um sinal gráfico e indica que o som é nasal, podendo ocorrer sobre as vogais A e a vogal O. Certo? Então, nós ficamos por aqui com a nossa revisão de língua portuguesa. Na próxima aula, a gente fala mais um pouquinho até a chegada da nossa prova, tá? Um beijo.